O setor elétrico está ficando mais complexo, com mais renováveis, mais incerteza e mais necessidade de flexibilidade. Mas a pergunta não é só o que mudou no sistema, é se as ferramentas usadas para planejar e operar esse sistema estão conseguindo acompanhar essa transformação. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e nesse episódio do MegaCast da série PSR Explica, a gente estreia uma nova frente de conversas a partir do Analytics Report, um relatório que a PSR acabou de lançar, que também vai ganhar episódios aqui no nosso podcast. Para essa estreia, eu conversei com o Luiz Carlos da Costa Júnior, que é diretor técnico da PSR, e o Ricardo Pérez, que é Head de Ferramentas Analíticas, sobre essa nova publicação e como que os modelos estão sendo usados para lidar com desafios como armazenamento de energia, incerteza das renováveis e decisões de investimento em sistemas cada vez mais complexos. Pessoal, obrigada por estarem com a gente aqui hoje. Mais um PSR Explica na Megawatt, hoje um pouquinho diferente. A gente já vai falar sobre uma novidade desse formato, mas antes eu quero agradecer vocês, Luiz Carlos e Ricardo, por estarem aqui com a gente hoje e pedir para vocês se apresentarem para os nossos ouvintes, já que temos dois novatos hoje no nosso podcast. Oi, Camila, obrigado, é um prazer estar aqui com você. Como você falou, meu nome é Luiz Carlos, eu sou diretor técnico aqui na PSR. Sou novato no podcast, mas já estou há 24 anos aqui na PSR, trabalhando aqui na área de ferramentas analíticas. Bom dia, Camila. Meu nome é Ricardo Pérez. Eu também estou há bastante tempo aqui na PSR, estou há 16 anos, basicamente. Já transitei entre a área de consultoria, inteligência de mercado, e agora estou na área de ferramentas analíticas há mais ou menos 8 anos também. Um prazer. Opa, muito bom. Bom, a área de ferramentas analíticas tem tudo a ver, então, com o que a gente vai falar hoje. A gente está estreando aqui hoje o nosso PSR Explica a partir do Analytics Report, um relatório novo de vocês, que está na segunda edição. Primeira edição já foi publicada, né? Vocês podem contar um pouquinho por que essa área de ferramentas analíticas ganhou seu próprio relatório para usuários da PSR? Legal, Camila, ótima provocação, né? Na verdade, a área de ferramentas analíticas, ela foi onde a PSR começou, né? Então, como vocês conhecem, o Mário Veiga Pereira, né, ele começou a desenvolver ferramentas avançadas para o setor elétrico, enfim, e a gente já vem praticando e aplicando essas ferramentas, essas metodologias com vários clientes ao redor do mundo há quase 40 anos. E lá no começo, logo depois que o Mário começou a atuar e a PSR começou a prover essas ferramentas, né, vários clientes abordaram a PSR com demandas de estudos que usavam essas ferramentas. E daí veio toda a frente de consultoria que a gente já conhece e que nos tanto orgulha aqui na PSR. Então, hoje a gente reúne esse lado mais nerd, vamos dizer assim, né, da PSR, onde a gente foca em modelagem, metodologia, claro, também implementação e software, e toda a experiência prática que nós temos ao longo desses anos, né, não só a nossa área de ferramentas analíticas, mas também nosso setor de consultoria na aplicação das ferramentas. E a gente desenvolve todo tipo de ferramenta aqui, né? Desde operação, expansão, ferramentas que apoiam decisões reais dos clientes. Mas, enfim, o nosso foco aqui não é só entregar software, né? A gente quer entregar uma solução que seja robusta, com a base matemática muito forte, que é o nosso DNA, mas de forma segura e que elas possam ser aplicadas no mundo real, tá? E assim, só para você ter uma ideia um pouco, né, da nossa atuação, a gente já vem aplicando essas ferramentas, como eu falei, no mundo inteiro, cerca de 70 países. Nós temos até 16 operadores de sistema que usam as ferramentas de forma oficial para planejar os seus próprios sistemas, tá? O último que nós tivemos, mais recente, foi o operador da Noruega, o operador da rede, que contratou as nossas ferramentas para fazer o planejamento deles. Muito legal. E aí, essas ferramentas estão mudando e vocês viram essa necessidade, então, de escrever um pouco também sobre o que está acontecendo, certo? Pensando aí até na toda a evolução, né, de todo o sistema elétrico, sistemas do mundo todo, certo? Exatamente, né? Então, assim, a ideia de fazer o Analytics Report é justamente a gente mostrar de uma forma organizada como essas metodologias e os modelos da PSR são aplicados para enfrentar esses desafios do setor. E aqui não é somente o que a PSR faz para os clientes, mas também, muitas das vezes, a gente traz a experiência que os clientes têm na aplicação das ferramentas de forma independente no seu dia a dia. Então, a gente está tentando juntar nessa publicação essa mistura entre ferramentas analíticas, aplicações reais, escolhas de modelagem e pesquisa, que é um pouco do que a gente vem fazendo aqui ao longo desses anos, tá bom? É interessante, vocês sugerem ali uma aproximação entre metodologia, a parte computacional e a estratégia. Então, os modelos, eles influenciam as decisões de investimento, por isso que eu acho que os
eu vejo assim a parte de convergência, a interseção entre os dois relatórios nessa parte. Não sei se vocês concordam comigo. Exatamente. Sim, concordamos, exatamente. Até para aproveitar e fazer a ponte, o Energy Report, que a PSR já publica há vários anos, e o Analytics Report, eles são complementares, mas com focos distintos, né? O Energy Report, ele olha para o setor elétrico brasileiro, política energética, operação, mercado, regulação, agenda setorial. Um marco bem brasileiro, assim, digamos assim. E o Analytics Report, ele foca mais em metodologias, aplicações dos modelos computacionais para enfrentar os desafios da transição energética com aplicação em vários países, né? Então, os dois conversam bem, porque quem lê o Energy Report entende por que o Brasil, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico, por que o Brasil precisa de flexibilidade? E quem lê o Analytics Report vai entender como quantificar isso utilizando modelos computacionais e como que outros sistemas mundo afora estão fazendo para resolver problemas parecidos. Então, por exemplo, o que acontece na Colômbia com baterias ou nos Estados Unidos com planejamento sob incerteza, a gente pode tirar insights disso para aplicar no Brasil. Ótimo, então os nossos ouvintes agora estão descobrindo que eles vão ter acesso então a esses podcasts adicionais. Então todo mês a gente faz o nosso sobre o Energy Report, mas trimestralmente também teremos sobre o Analytics Report, o irmãozinho nerd, né, como o Mário me descreveu assim. Fiquei bastante assustada quando chegou o relatório, eu falei, meu Deus do céu, esse monte de fórmula, mas a gente vai destrinchar aqui. E eu achei bem legal ali que vocês começam já falando sobre o tema do momento, armazenamento. Acho que para quem ouve a gente aqui, quem acompanha a Megawatt, quem acompanha a PSR, tá já careca de saber, né? Armazenamento é algo muito relevante hoje, a discussão no Brasil. Como que isso está aparecendo nos sistemas? O que vocês estão trazendo de novidades aí em relação ao comportamento das baterias, especificamente? Bem legal, Camila. Muito obrigado por essa pergunta. Aqui eu vou dar um pouquinho mais de detalhe, que eu acho que é um dos temas quentes do setor na atualidade, bateria e flexibilidade, né? Então, basicamente, nossos clientes são capazes de modelar bateria em detalhe, com operação horária, ver rampa, ver número de ciclos. A gente tem clientes que têm mercado de reserva, como que fica uma bateria provendo o serviço de reserva com remuneração, como que ela é como um ativo de transmissão. Então, todos esses tipos de estudos são possíveis de realizar com nossas ferramentas. E para dar exemplos desses tipos de aplicação, a gente colocou 2 artigos nesse Analytics Report aqui. Então, como eu disse, como esse tema é quente, eu vou dar um pouquinho mais de detalhe. Porque no Brasil, a gente está com um paradoxo agora, né? Que em 2025, por exemplo, a gente teve 20% da energia renovável disponível cortada, só que ao mesmo tempo a gente precisa despachar a termoelétrica para atender pico, né? Então, isso não é falta de geração, é falta de flexibilidade, como é algo bem conhecido, né? Então, o primeiro artigo que a gente colocou sobre esse tema olha para o SIM, para o Sistema Elétrico Nacional, e compara 4 cenários de referência para 2029. É um cenário base, um com gás, baterias e reversíveis. Então, a gente tem 4 cenários, uma com mais gás, baterias e reversíveis. São 4 estudos e o resultado é revelador, porque as baterias reduzem o custo operativo em 13%, as reversíveis, como são em geral maiores, reduzem em 16%, enquanto o gás, apesar de eliminar déficits em cenários críticos, ele aumenta o custo operativo. Então, só que tem uma ressalva muito importante aqui, que o armazenamento não gera energia primária. Então, em cenários de escassez hídrica, a gente precisaria de energia firme como complemento. E outro aspecto que esse artigo posta também é a questão dos sistemas isolados da Amazônia, comparando soluções com diesel, solar e baterias, tá? O segundo artigo, ele vai numa direção complementar, que foi uma aplicação na Colômbia, e a ideia era um pouco entender, olhando para 2034, a gente desenvolveu uma metodologia para entender exatamente aonde alocar as baterias. Então, a gente faz uma análise de em que pontos da rede a bateria é mais interessante, e a gente mostrou uma análise complementar do que é minimizar custo e maximizar a remuneração dos agentes. Então, a gente vê pelos dois lados se o projeto individualmente fecha pelo lado do investidor. Então, acho que os artigos se complementam, porque o primeiro vê a necessidade do Brasil e o segundo mostra uma aplicação de como escolher onde elas devem ficar. Vocês dizem como fazer isso? Porque eu entendo que a modelagem das baterias é bastante complexa por conta desse comportamento híbrido delas, né? Então, sim, a gente explica no artigo, exemplifica, e quem quiser saber mais detalhe pode entrar em contato com a gente, mas basicamente a gente tem toda uma metodologia de olhar aonde estão as barras, o que a gente chama de hotspots, né? Os pontos da rede que gerariam mais receita por arbitragem, isto é,
tem diferenças de custos marginais de PLDs, pensando em preços mais frequentes ao longo do dia ou com excursão maiores, para você tirar mais suco da bateria. Então, com esse tipo de análise, você consegue escolher as barras do sistema elétrico, aonde elas trariam mais valor ao sistema. É mais ou menos por aí. Camila, se eu puder complementar um pouquinho a fala do Ricardo, né? Assim, as metodologias da PCR, elas todas são abertas. E assim, qualquer cliente, qualquer interessado vai ter acesso, porque a gente publica artigo, né? Mas eu acho que o ponto mais importante aqui é o seguinte: existe um grupo de pessoas que vem pensando no setor elétrico aqui dentro da PCR há muito tempo, e a gente está aqui para resolver os problemas do setor, a gente se antecipa, né? E a gente atua como parceiro dos clientes e na busca de soluções para esses desafios. Então, assim, a gente vende mais do que só ferramenta, mas também aquela segurança de que vai ter um time aqui focado para ajudar nesses pontos. Fazendo até um comentário complementar, nesse mundo de AI e tá na moda o vibe coding e tal, tem muita gente já, a velocidade de construir código ficou mais rápida, né? Mas isso não diz necessariamente que a expertise, a experiência que você tem aplicando as ferramentas, e isso não traduz necessariamente em capacidade analítica direta, né? Então, isso que a gente fala que às vezes você tem um track record longo de aplicação de ferramenta e tal, em muitos cases ajuda muito nesse tipo de análise. A gente faz essa mesma analogia com o jornalismo. A AI consegue escrever muito, mas sai cada bobagem que, meu Deus do céu, falta muito ali uma visão humana, um filtro, né? E no caso aí de vocês é basicamente saber onde aplicar cada tecnologia, para onde ir, né? A Iana tá conversando com os clientes também ainda, né, para entender aí o que que eles querem. Gente, vocês já estão atuando, assim, com alguma coisa na prática nesse sentido? Porque o Operador Nacional do Sistema Elétrico e a empresa de pesquisa energética, a EPE, estavam trabalhando ali no mapa, né, para aplicar as baterias, onde colocar. Com essa tecnologia de vocês, dá para otimizar isso? Ou vocês estão mais voltados aí para os clientes mesmo que querem fazer, né, os seus próprios investimentos? Como que está sendo essa atuação de vocês? Então, a gente até tem uma característica aqui no desenvolvimento das ferramentas, né? É que quando surge a primeira bateria, o primeiro projeto de bateria para entrar daqui a 10 anos, a gente já precisa começar a colocar essa representação nos modelos. Então, a gente sempre tem que estar à frente, porque os estudos de planejamento nos obrigam a pensar isso antecipadamente. Então, assim, as ferramentas elas já representam isso já há algum tempo, elas estão disponíveis, né? Tanto o operador do sistema quanto a EPE são nossos clientes aqui no caso do Brasil, né, mas temos diversos outros clientes também. A gente, em particular, está trabalhando muito proximamente da empresa de pesquisa energética num estudo que é um estudo de geração e transmissão integrada, tá? Então, a gente está apoiando a EPE com metodologias e, claro, que bateria, a gente não consegue não falar de bateria quando a gente está pensando em planejamento, né? Tanto seja da geração como da transmissão. Então, sim, estamos atuando, as ferramentas estão disponíveis, tem clientes usando por conta própria, mas a gente também faz estudos de acordo com as necessidades que aparecem para nós, tá bom? Acho que é legal porque mostra como que não é simples, né, só olhar ali o pontinho onde tem curtailment, colocar uma bateria e resolver todos os problemas. Nada é simples no sistema elétrico, não só no Brasil, né, no mundo todo. Sim. E tem E toda a questão do empilhamento de receitas, marco regulatório para viabilizar, para fazer toda a complementação de receitas que bateria precisa para sair do papel, né? uma Se vai ser. curiosidade minha, a gente ter só 4 preços, eu sei que a gente tem os patamares de carga, né, mas só 4 preços aqui no Brasil, simplifica essas análises ou complica mais em relação a países que têm muitos preços, nodais, etcétera? Quanto mais granularizado for o preço, melhor você vai conseguir extrair valor da ferramenta computacional para avaliar a bateria. Então, quanto maior granularidade, tanto em tempo como espacial. Então, porque daí você consegue, tanto com mais granularidade, tirar o suco da bateria, da operação dela, e com a representação nodal, você vê os pontos da rede que necessitam de bateria e armazenamento para fazer um trade-off entre transmissão. É claro que tem, né, que pôr na balança, obviamente, né, toda a questão comercial e regulatória. Então, acho que a escolha aqui no Lógico. Brasil para 4 mercados é para simplificar, de certa forma, e dar previsibilidade para os agentes atuarem. Mas, como o Ricardo falou, é super importante você ter os estudos detalhados que vão olhar a viabilidade, toda a questão de perfil econômico, como que você vai lidar com as diferenças entre a operação detalhada e a versão simplificada para o mercado, enfim. São temas de bastante relevância. Entendi. E aí vocês também abordam ali no relatório a questão da incerteza, né, na operação
e como que é importante ter uma melhora na representação da incerteza das renováveis. Quais são as principais limitações hoje dessas representações e o que vocês propõem, então, de melhorias nesse sentido? É legal, esse tema vem bem nessa esteira do que a gente está comentando, né? Então, assim, a nossa visão é muito importante que a gente consiga ter modelos que consigam representar de forma mais realista possível o setor. E a gente fez fazer um estudo, como você comentou, focando só num atributo desse detalhamento, que é a representação de incertezas na hora que a gente está definindo a estratégia de uso dos reservatórios. Então, a gente fez o seguinte exercício, tá? Que foi o seguinte: primeiro, a gente define uma estratégia de reservatórios em que ela vê somente as incertezas associadas à hidrologia, que tipicamente a gente faz isso há muito tempo, e hoje em dia o setor aplica um tipo de estratégia como esse, e o irmão dele, que é um outro estudo, onde a gente, na verdade, nessa definição de estratégia de reservatórios, a gente também incorpora as incertezas com as renováveis, solares e eólicas. E o que a gente viu na prática, Camilo? Foi bem, bem legal, tá? A gente viu que o sistema, só pelo fato de você incorporar as incertezas, eu acho que isso talvez seja um pouco óbvio, mas foi um efeito que a gente conseguiu mensurar, é que ele tende a operar os reservatórios de forma mais conservadora. O que significa isso? Que ele vai guardar mais água, porque ele em algum momento ele vai se antecipar e ele vai ver cenários adversos onde pode faltar vento, sol e água ao mesmo tempo, coisa que quando você tem uma representação onde você considera só um cenário, você não consegue capturar. Tem um efeito adverso, claro, que assim, quando você guarda mais água, obviamente você tem mais vertimento nas hidrelétricas, ele aumenta um pouco, mas em troca o sistema ganha muito em flexibilidade. Inclusive, tem uma redução no despacho das térmicas dos períodos mais críticos, que é onde a gente vê um despacho mais acentuado tipicamente, tá? Nos nossos cálculos, a gente viu que teve uma queda de custo térmico da ordem de 3,25%, tá? Que é um número que não pode ser desprezado. E, assim, embora a gente tenha focado só nessa dimensão, como eu falei, que foi representar as certezas renováveis, isso traz uma reflexão mais ampla, né? Quando a gente representa de forma explícita tanto as incertezas, como também tem modelos mais aderentes na realidade, inclusive nos modelos de médio e longo prazo, que definem essa estratégia de uso dos reservatórios, a gente percebe que os critérios de aversão a risco, eles podem ficar concentrados naquilo que realmente é desconhecido ou difícil de antecipar. O artigo está bem interessante, ele foi feito em parceria com uma universidade, um trabalho de fim de curso e um trabalho da PSR, e vale a pena ler. Então, assim, eu acho que não vou contar mais os detalhes, e convido vocês à leitura. Legal. E aí isso muda, aprimora, né, toda a operação do sistema, ajuda a ficar mais fiel, mas eu sei que você está chamando o pessoal para ler, mas só para deixar claro, é difícil fazer isso ou é possível fazer isso? Em que prazo, assim, se fosse para implementar uma mudança dessa? É possível, os modelos da PSR eles já representam isso já há bastante tempo. É claro que talvez tenham as questões do setor, regulatórias, enfim, como incorporar, enfim. Mas a gente, fora do Brasil, é bem comum esse tipo de representação, tá? Então, assim, não tem nenhum impedimento tecnológico, alguma dificuldade para fazer esse tipo de representação, tá? E vocês também abordam o papel da flexibilidade da transmissão. Esse tema tem sido subestimado no planejamento do sistema? Então, Camila, a gente acredita que está bem no radar da EPE esses tipos de novas tecnologias e eles estão avaliando no planejamento. Inclusive, por isso, um dos grandes marcos da EPE nesse ano é fazer planejamento GIT, né, vendo a transmissão também. Então, a gente acredita que, em termos de Brasil, estamos nos posicionando para avaliar essas tecnologias. Agora, fazendo a ponte com os nossos modelos, sim, a gente faz estudos de consultoria mundo afora, usando essas tecnologias, e também temos funcionalidades disponíveis nos modelos para representar esse tipo de dispositivo. Então, a gente modela o que a gente chama dos dispositivos que mexem na reatância da linha, então trazendo flexibilidade operativa na transmissão, como outros dispositivos de flexibilidade, e a gente até desenvolveu, num estudo do Chile, metodologias de valoração dos custos associados a isso, dos ganhos sistêmicos associados à inserção de tecnologias flexíveis, tá? Aproveitando aqui para contar um pouco sobre os modelos, né, a gente tem esse modelo que a gente chama de plataforma STDP, e onde tem toda a representação integrada e detalhada, tanto do parque de geração como do parque de transmissão, incluindo as tecnologias que o Ricardo comentou. E nessa plataforma você consegue fazer tanto o estudo de planejamento da operação, como também estudo de planejamento da expansão. Então você pode, por exemplo, trazer uma bateria ou trazer um dispositivo flexível de rede como um candidato futuro a entrar no sistema.
e ele vai automaticamente avaliar se vale a pena ou não. Então ele vai de todo esse trade-off entre o custo de investimento naquele equipamento, como também o benefício operativo que ele traz para o sistema. Se valer a pena, ele vai constar no plano de expansão, senão ele vai ser descartado. É muito similar ao que os leilões fazem aqui. E uma coisa interessante que dá para se fazer, sendo bem objetivo, como exemplo prático, com o modelo de expansão, é você colocar como candidato bateria, equipamentos flexíveis e até outras linhas de transmissão. Então, se você botar um equipamento flexível, você consegue ver quanto que prorrogou ou evitou em novas entradas de linha de transmissão. É o que a gente chama de colocar num octógono do UFC e botar todo mundo para guerrear, que vence o melhor, né? Então, assim, que vence a melhor combinação de dispositivos que minimizem o custo operativo e de investimento para o sistema elétrico brasileiro. E pensando assim em todas essas questões, né, que vocês explicaram agora, vocês estão analisando ali diferentes artigos, restrição de representação de renováveis, restrição hídrica, também flexibilidade da transmissão. Esses aprimoramentos nas representações, eles alteram decisões de investimento, eles refinam a operação. Como que vocês enxergam, assim, fazendo aquela conexão com a estratégia, né? Como que vocês enxergam isso? Com certeza isso acontece, tá? O que a gente tenta fazer aqui é antecipar com esses desafios, essas demandas. A gente, claro, tem toda a parte de pesquisa que nós fazemos, de entender qual vai ser a dinâmica futura, quais são as metodologias, como é que a regulação vai atuar. Então, além de representar nos modelos da parte física, né, da dinâmica de atuação desses novos agentes ou dessas novas demandas, esses requisitos, a gente implementa e entrega uma metodologia que obviamente vai ter impactos. E o nosso papel, a gente gosta muito de falar isso aqui, né? Você nunca deve fazer uma regulação sem simular antes, né? No regulation without simulation. Então, você tem que simular o comportamento primeiro, a priori, para depois, então, embasar todas as decisões do setor que vão abrir espaço para que as tecnologias entrem no futuro. E, Camila, complementando um pouco, a gente costuma dizer também que assim, na vida real, aquele detalhe vai acontecer. Então, se você não modelar, a vida real pune, né? Então, o que a gente costuma dizer é que nesses processos de planejamento, os detalhes técnicos de modelagem determinam de antemão como o planejamento está antevendo o que vai acontecer no sistema. Então, é como o sistema, como hoje você está enxergando o risco futuro, né? E isso significa preparar o sistema para o futuro, porque na vida real a gente vai enfrentar sim ou sim. Então, basicamente, os modelos computacionais têm que cada vez mais ver a realidade operativa futura para conseguir valorar hoje, antever e planejar de forma eficiente o futuro. Ricardo, falando das frases aqui, né? Tô saudoso com as frases, né? Tem uma frase que a gente também costuma falar, que é o seguinte: todos os modelos estão errados, mas alguns deles são úteis. Então, assim, obviamente, eles são aproximações da realidade. Agora, o nosso desafio é fazer boas aproximações e continuamente estar levando os modelos para que eles se tornem úteis, continuem sendo úteis. Então, isso é o que a nossa área aqui busca fazer ao longo de todo esse tempo. O melhor modelo seria uma máquina do tempo, enquanto não tem, né, vocês vão Com aproximando. certeza. Exato. De volta para o futuro. Vamos... Qual que é a principal mensagem, então, que esse relatório traz para quem está envolvido com planejamento, operação dos sistemas elétricos? Enfim, eu acho que, primeiro, né, que a gente buscou trazer nesse relatório, não foi uma publicação que fala de tecnologia de forma abstrata, tá? Então a gente tenta trazer no Analytics Report estudos concretos, metodologias aplicadas, ferramentas analíticas e todo esse processo de pesquisa e inovação contínua que a PSR vem desenvolvendo. Tem Mas do lado muitas prático. equações. Então, a gente tem diferentes sessões, as sessões têm profundidades diferentes. Então, a gente tem sessões em que a gente dedica, por exemplo, o lado prático da aplicação de metodologia, qual o efeito colhido com aquela decisão. Tem sessões em que a gente explica a metodologia em bastante detalhe. Inclusive, tem uma sessão bem legal que eu vou dar um pequeno spoiler, que a gente mensurou qual é o impacto de cada uma das restrições hidráulicas no setor elétrico. Então, a gente desenvolveu toda uma metodologia no entorno dos modelos para mensurar esse impacto e até trazer sugestões de intervenções, por exemplo, para flexibilizar as restrições. Então, a gente consegue trazer de forma bem objetiva e direta números para uma mesa de debate e poder isso estimular uma agenda propositiva para melhorias no setor. Então, assim, como recado final, né, eu acho que o Analytics Report
Ele é, primeiro, uma publicação gratuita da PCR, então a gente vai, de alguma forma, trazer toda a parte de modelagem, enfim. E a ideia é que a gente traga exemplos interessantes, não só no Brasil, mas ao longo do mundo também. E olhando para frente, quais temas ainda estão fora do radar dos modelos, deveriam ganhar mais atenção? Dá para dar um spoiler aí do que vocês estão prevendo trazer? Ótima pergunta, Camila. Então vamos lá. A gente, assim, sem dar muito spoiler, né? É claro que o uso de inteligência artificial é um tema que a gente está bastante de olho. Não é somente, como vocês já viram em outros podcasts, né? Aplicação de inteligência artificial em previsões de clima e tal. Tem muitas coisas que a inteligência artificial pode ajudar. Confecção de estudos, aplicação de metodologias. Então a gente está bastante em cima desse tema. E, obviamente, a gente vai estar sempre em cima de temas que são relacionados a esses desafios do setor. Então, por exemplo, questão de data center, grandes demandas, são temas que a gente está de olho também, e isso vai, obviamente, dar impacto, né? Tem impacto no planejamento da expansão e da operação. Então, assim, só para citar esses dois temas aqui. Então, assim, fiquem de olho que vai vir bastante coisa legal pela frente. E antes de fechar, vocês têm agora, em breve, vai ter o encontro de usuários da PSR, que também tem uma relação com este relatório, certo? Exatamente. Então, até para dar um contexto, o nosso, que a gente chama de PSR User Meeting, é o encontro anual da PSR com sua comunidade de usuários dos modelos computacionais. E representa muito bem o que a gente chama desse ambiente de troca, colaboração, discussões sobre metodologias, modelos e desafios do setor, né? O Mário sempre fala a frase clássica que a inteligência coletiva sempre será maior do que uma pessoa pensando sozinha. Então, até a gente abre a edição desse Analytics Report com esse tema do encontro de usuários para mostrar que por trás desse relatório existe uma comunidade técnica ativa discutindo como aplicar as ferramentas, como fazer esses estudos analíticos e como isso pode evoluir para frente às transformações do setor e a transição energética. Então, até para dar um pouco de número aqui, contexto, a edição de 2025 em Búzios teve 100 participantes de quase 50 empresas de quase 20 países. Então, essa questão é muito interessante, que mostra o networking que está envolvido, né? Porque teremos numa mesma sala planejadores, operadores, reguladores de sistema elétricos de diferentes países. Então, uma rede de networking muito boa, que é difícil de encontrar em outro fórum. Então, esse ano a gente vai ter um encontro em maio, em Foz do Iguaçu. Então, convidamos a todos que estejam interessados, entrem em contato com a gente e vamos fechar com uma visita em Itaipu, né? A gente tem que se orgulhar de uma das maiores hidrelétricas do mundo em território nacional. Maravilha, gente. Então, a gente vai conversar de novo quando sair o próximo Analytics Report, e aí vocês vão contar também como é que foi esse encontro. Obrigada aí pela participação de vocês e até a próxima. Obrigado, Camila. Um prazer estar aqui com você. Obrigado, Camila. Até a próxima.